A caminho do voto. Agora na Sagres. Em Goiânia, 7h38, de volta amanhã, Sagres, na sua Sagres 730, comigo, Rubens Salomão, também com Cileide Alves. Hoje, continuando a nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado nas eleições 2018 em Goiás. Recebendo aqui no estúdio a senadora candidata à reeleição, Lúcia Vânia, do PSB. Senadora, obrigado pela presença aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens Salomão. Bom dia, Cileide. Bom dia, ouvintes da Rádio Sagres. Senadora, eu vou começar com um trecho, com uma palavra que eu ouvi agora há pouco na propaganda eleitoral da senhora aqui no rádio. Uma apresentadora, enfim, uma voz da propaganda no rádio, dizia que dá para mudar com responsabilidade. A senhora também representa a mudança? Parece ser um discurso que permeia as candidaturas todas nessa eleição de 2018, senadora. Bom, eu acredito que a mudança é você entender o momento que você está vivendo. À medida que você consegue interpretar esse momento e você tenha coragem para não aceitar aquilo que é errado se tem a indignação de não aceitar aquilo que está errado e a coragem para mudar, você significa, naquela circunstância, uma mudança. Senadora, a senhora já está vindo de terminando o segundo mandato, a senhora foi deputada federal. O que a senhora acha que ainda falta fazer no Congresso Nacional? Bom, eu acredito que nós temos, diante da circunstância que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos ter possibilidade de fazer 4 grandes reformas que eu considero fundamental para poder responder aquilo que a sociedade espera do mundo político, se é que ainda espera alguma coisa em função do que tem acontecido aí no passado. Mas essas reformas, a primeira delas seria a reforma política, que sem dúvida nenhuma é a mãe de todas as reformas, porque nós temos hoje um sistema político anacrônico, um sistema político envelhecido, corrupto. Isso foi mostrado claramente pela Lava Jato. Nós temos uma proliferação de partidos que é insustentável para qualquer administração mais séria. São 35 partidos, nós temos que eliminar grande parte desses partidos. Nós temos que definir a questão do voto distrital, que hoje a própria sociedade já está fazendo isso. As pessoas querem votar no deputado da sua região. Então, esse voto distrital, na minha visão, ele é bom para a renovação. Nós temos que fazer o voto facultativo. Eu acho que o voto facultativo enseja você, a sociedade, buscar entender a cidadania, buscar entender a importância do seu voto, a importância de ter a iniciativa de votar e não a obrigação. Eu acho que isso é fundamental. Além da reforma política, nós temos que fazer a reforma do Estado, que ela é fundamental para que a gente possa fazer a segunda reforma, que é a tributária. Na reforma do Estado, nós temos que enxugar o Estado, nós temos que cortar privilégios nas 3 esferas, no legislativo, executivo e judiciário, e uma reforma tributária que seja justa. Eu acredito que nós só vamos fazer uma reforma tributária que venha realmente dar resultados se a gente fizer a reforma do Estado. E, por fim, a reforma da Previdência, que também é fundamental, porque hoje a Previdência, como está, ela está consumindo quase 60% do orçamento da União, o que retira dinheiro da educação, da saúde e da segurança pública. A senhora acha que essa proposta que o governo já enviou e que está no Congresso, ela é a reforma que a senhora defende, ou a senhora acha que tem que se discutir e se propor uma nova reforma da Previdência? Olha, Cileide, essa reforma que o presidente Temer enviou é uma reforma inviável, é uma reforma que não tem sentido. Ela acaba penalizando o assalariado, ela acaba penalizando aquele que precisa realmente da Previdência.
e deixa os privilégios. Nós temos aí bancos, grandes empresas devendo verdadeiras fortunas para a Previdência e aquilo tem se arrastado ao longo do tempo. Então é preciso primeiro você cortar os privilégios para depois você pedir um sacrifício da população. Eu acho que um presidente da República que se aposentou aos 51 anos, ele não tem legitimidade para pedir à população para estender o período de aposentadoria. Isso, nós sabemos que o país está envelhecendo, as pessoas estão envelhecendo, nós temos que fazer uma modificação nessa data, mas é preciso que alguém que venha fazer essa proposta seja uma pessoa que tenha legitimidade. Senadora, além dessa rediscussão, a senhora tem alguma ideia, alguma proposta para temas polêmicos, como é o caso da idade mínima, para homens e para mulheres, para a Previdência? Sim, eu acredito que nós temos que ter uma fase de transição. Primeiro, não penalizar quem já entrou no serviço, no trabalho, precocemente. Então, você tem que fazer uma previsão, uma progressão nisso aí, uma transição. E você já colocar, estender um pouco mais a idade para aqueles que entram agora, essa nova geração que entra para o trabalho. Isso eu acho que ainda temos que fazer uma diferenciação entre homens e mulheres, porque as mulheres ainda têm uma dupla jornada de trabalho. Eu acredito que a gente não pode penalizar, principalmente a mulher trabalhadora, que começa muito cedo e que não é justo que ela tenha a mesma idade que o homem ao se aposentar. Senadora, a senhora foi uma das que votaram pelo impeachment da presidente Dilma. Olhando hoje a obra pronta, a senhora se arrepende de ter votado pelo impeachment? Não me arrependo. Acho que nós teríamos que ter colocado um ponto final. A única frustração que eu tenho, que eu sempre defendi, que deveria afastar a presidente e o vice-presidente. Eu acho que o grande erro que se cometeu aí foi não ter afastado os dois. Nós teríamos que ter tido a coragem, eu acho que não dependeu aí do Congresso Nacional, mas do próprio Poder Judiciário, em afastar os dois. Eu acho que nós teríamos tido um período menos tumultuado como esse que nós estamos vivendo. Mas aí, nessa hipótese, quem assumiria? Faria nova eleição ou o presidente da Câmara? Eu acredito que qualquer outro que não tivesse envolvido nessas denúncias poderia ser feito. Poderia ser uma votação indireta, poderia ser o presidente da Câmara. Eu acredito que seria bem melhor para conduzir esse período de transição. Eu acredito que o atual presidente, ao ser envolvido em denúncia, ele perdeu todas as condições de fazer essa transição de forma tranquila. Isso fez com que o Congresso Nacional tivesse um papel muito ruim, estabeleceu-se o toma lá da cá de forma muito intensa para garantir a presença dele na presidência da República. Isso foi muito ruim para o Congresso Nacional e foi muito ruim para o país. Está se falando aí numa alta possibilidade de um não voto. A senhora tem andado no interior, a senhora acha que isso vai se confirmar? E esse protesto, ele é dirigido especificamente ao governo federal ou ele é um recado direto para todos os políticos, inclusive para a senhora? Sim, há um repúdio à classe política. É interessante que a Lava Jato demonstra deficiência, corrupção em todas as áreas, no mundo político, no mundo empresarial. Você veja que nós tivemos o maior empresário deste país preso durante quase 2 anos e tanto. E também o judiciário. Então nós temos que
que vê que as pessoas estão inteiramente desacreditadas em tudo, né? O que é mais grave, desacreditam nas instituições. Isso se generalizou, envolve todo mundo, e eu não estou isenta de ter também essa rejeição em função de estar presente no Congresso Nacional, embora não esteja envolvida em nenhuma dessas denúncias. Mas eu acredito, eu tenho visto nas minhas andanças pelo interior essa descrença, esse desânimo, tanto que eu começo o meu discurso mencionando isso, porque você também não pode desconhecer. Eu acho que algumas pessoas entendem que tem que ser ufanista nesse momento para levantar as pessoas. Eu não vejo assim. Eu acho que você tem que reconhecer que o momento é grave, que o eleitor não quer votar, não tem interesse em votar, e você tem a obrigação de mostrar que as coisas não são assim, que o voto em branco, o não voto, o voto nulo, é um desserviço ao país, porque nós precisamos mais do que nunca corrigir os rumos do país e só pode ser através das eleições. À medida que você não vota nulo, você acaba elegendo aqueles que são mais espertos, que falam aquilo que as pessoas querem ouvir e que não retratam a verdade, a realidade que o país está vivendo hoje. Qualquer candidato que hoje acenar com facilidade aí no futuro, ele vai decepcionar o eleitor, porque, na verdade, a situação do país é muito séria, é muito grave. Nós estamos convivendo hoje com 13 milhões de desempregados. Nós temos um rombo no orçamento na ordem de 159 bilhões de reais, e essas reformas todas para serem feitas. E quem for o presidente da República, quem for escolhido presidente da República, tem que ser uma pessoa experiente, uma pessoa pé no chão, uma pessoa que não vai enganar a população e que vai ter legitimidade para redirecionar os rumos do país. Só está descrevendo aí o perfil que a senhora identifica em Geraldo Alckmin. Só que as pesquisas estão indicando que ele está com dificuldade para passar para o segundo turno. Como é que a senhora vê o quadro hoje? A senhora acha que vai dar Bolsonaro primeira pergunta vai dar Bolsonaro no primeiro turno? E quem vai com ele para o segundo turno? Olha, é muito difícil, Cileide, a gente fazer uma avaliação hoje, porque é aquilo que a gente colocou aqui no começo. As pessoas não estão dispostas a nenhuma reflexão a respeito desse assunto. Então, eu acredito, eu espero que os programas eleitorais eles possam começar a chamar a atenção das pessoas. O que eu tenho percebido, assim, de uma semana para cá, é que as pessoas passaram a prestar mais atenção nas discussões políticas. Eu acho que isso já é um dado positivo. Como nós temos pouquíssimo tempo, e eu acho que uma das dificuldades que nós vamos ter aí pela frente é essa eleição curta. Não que ela não seja importante que seja curta, mas acontece que nós estamos num período muito complicado. E esse período curto, numa situação como essa que nós estamos vivendo, dificulta muito as mudanças. E eu acredito que, mesmo nesse período curto, com os programas eleitorais e esse primeiro despertar das pessoas em relação à política, pode ser que nós tenhamos aí uma mudança no quadro na segunda quinzena do mês de setembro. E a senhora acha que essa mudança ela vai chegar também na campanha de governador aqui no estado? Olha, eu acredito que tem possibilidade, né? Porque, na verdade, a eleição começa praticamente no dia 1º de setembro. Quando o horário eleitoral começa, quando você começa a realmente poder pedir votos, os partidos já se organizaram para o financiamento, que também é totalmente diferente esse ano. Hoje é financiamento público. Então, toda essa novidade já foi vencida. Agora o processo começa com muita intensidade. Eu acredito que isso enseja mudança no quadro, sim.
Senador, a senhora falou agora há pouco, quando citou as 4 reformas, da reforma do Estado, e falou em enxugar e cortar privilégios, inclusive nos 3 poderes. Quais são os privilégios que a senhora defende que sejam cortados? Olha, tem privilégio de toda ordem, né? Porque tanto na Previdência você vê que eu citei grandes empresários, grandes empresas, como tem bons advogados, vão levando essa dívida para frente. E essa dívida é muito grande. Eu acho que antes de fazer qualquer reforma na Previdência, você tem que cobrar essa dívida da Previdência. E depois tem pessoas que também se aposentam muito cedo, tem pessoas que ganham salários muito mais altos. O setor público tem salários muito mais altos que o setor privado. Tem que mexer com os militares, senador? Hein? Aposentadoria dos militares? Eu acredito também que tem que mexer não na aposentadoria dos militares, mas nos privilégios que tem em relação à família, né? Eu acho que não é justo que haja pensão para filhos. Eu acho que essas coisas têm que ser ajustadas. Agora, eu não advogo que retire isso de quem já tem. Direito adquirido você não mexe, mas daí para frente nós temos que entender que o país está envelhecendo, que nós precisamos dar cobertura para todos os brasileiros. Hoje nós temos na formalidade apenas 50% dos trabalhadores, nós temos que levar os 100% para a Previdência, para a cobertura da Previdência, e para isso precisa realmente de algumas modificações, algumas coisas que no passado era possível fazer pelas dificuldades que havia de recrutar pessoas, de ter pessoas qualificadas. Esse período passou, agora nós temos uma nova realidade e a Previdência tem que ser adaptada a essa nova realidade, inclusive a realidade demográfica. Nós temos hoje um envelhecimento visível da população. Senadora Lúcia Vânia conosco aqui no Manhã Sagres, candidata à reeleição pelo PSB. Senadora, a senhora também falou de reforma política. A senhora está terminando o 2º mandato e há muito tempo, talvez até antes disso, já se fala de reforma política no Congresso. Essa reforma não sai, ou pelo menos são mini-reformas, né? Em alguns pontos até que beneficiam quem já está no mandato, principalmente deputados e os próprios senadores. O que faz a senhora acreditar que, de fato, uma reforma que atenda os interesses dos eleitores seja feita num próximo mandato? Olha, Salomão, o Congresso Nacional, ele é o reflexo da sociedade. Então, você às vezes as pessoas querem exigir do Congresso Nacional aquilo que a própria sociedade rejeita. Então, é muito difícil você fazer essas reformas se a sociedade não está madura para elas. Hoje, por exemplo, grande parte, a maioria dos partidos, dos maiores partidos, que acabam por decidir a reforma ou não, ela segura essa reforma, porque a elite que comanda o país, que realmente financia, não hoje, porque hoje é financiamento público, mas que financiava esses parlamentares, elas têm um poder lá dentro do Congresso Nacional. Então, esse poder que tem aqui na sociedade, ele é transferido para lá. E essas pessoas impedem essas reformas. Agora, à medida que a sociedade vai amadurecendo e vai rechaçando essas elites, o Congresso Nacional vai caminhando nessa direção. Então, o processo é de amadurecimento. Aí o fim do financiamento por empresas contribuiu nesse sentido? Eu acredito que a Lava Jato foi o empurrão que precisava, né, para mostrar que esse financiamento tinha que acabar. Porque não que ele estivesse inteiramente errado, não que o financiamento de campanha por empresário seja generalizado, mas a forma com que estava sendo feito, ele estava permitindo que houvesse no Congresso Nacional apenas representantes dessas empresas. Então havia um conluio entre o político e o empresário. E, em geral, a sociedade
a mídia vê muito o lado político, mas não vê o empresário que alimenta essa situação. Então, na verdade, a Lava Jato mostrou isso de forma clara, o que evoluiu para o financiamento público, que também não é o que a sociedade quer. Então, nós temos que buscar um caminho do meio. E essas reformas vão ensejar esse debate. Então, a coisa é muito mais complexa do que você esteve lá, mas você não conseguiu mudar. Você não muda sozinho, você tem que mudar à medida que a sociedade muda junto com você. Sim, Cileide. Senadora, as últimas pesquisas aí, eleitorais têm mostrado que Jorge Cajuru se aproxima, né, da senhora e do ex-governador Marconi Perillo. Há um instituto, inclusive, que coloca ele na frente. Há um risco hoje de que a coligação da senhora não eleja os 2 senadores? Olha, Cileide, é muito difícil a gente fazer uma avaliação nessa direção. Eu acredito que, em relação a minha campanha está estruturada dentro daquilo que eu entendo que deva ser uma campanha majoritária. Agora, é claro que quem vai decidir isso são os eleitores. Eu vou procurar mostrar o trabalho que eu exerci no Congresso Nacional. Eu vou procurar mostrar o papel que um senador tem em relação ao seu estado, ao seu país, e eu acho que, diante disso, eu tenho que aguardar o veredito do eleitor. Senadora, e na reforma tributária, a senhora citou também essa reforma, especificamente o que tem que mudar? Olha, Salomão, uma reforma tributária, primeiro, simplificação, que é fundamental. Hoje o sistema tributário, para você ver o ICMS, tem N regras para o empresário seguir, para o contribuinte seguir. Na verdade, nós temos, o primeiro passo seria a simplificação. A segunda coisa é você deixar de tributar o consumo e tributar a renda e o patrimônio. Porque não é justo você tributar o consumo, porque você tributa aqueles que são mais pobres. Você não vê, por exemplo, tributar, aliás, eu tenho um projeto dessa natureza que está parado na Câmara, você não vê tributar um jatinho, você não vê tributar um barco de alto luxo, e você vê tributar um assalariado. Então, você não pode absolutamente continuar com esse sistema. E depois nós temos que reduzir essa carga tributária. Hoje, grande parte do orçamento da União é de subsídios. E subsídio, ele é importante para atrair empresas, para ajudar a empresa num primeiro momento. Mas esses subsídios não podem ser eternos, não podem durar a vida inteira. E também não pode ser generalizado, porque à medida que você subsidia um setor, a sociedade inteira está pagando por ele. Então você tem que ter cuidado nesse subsídio. Ele tem que ser feito, mas ele tem que ter um custo-benefício que compense. Então você subsidia a empresa, mas ela tem que gerar emprego e ela tem que ter compromisso social. Você não pode entregar para ele o trabalho da sociedade toda para que ele possa usufruir desse benefício e não dar nada em troca. E muitas vezes uma empresa é subsidiada, ela tem um volume de oferta de trabalho pequeno, ou quando não interessa mais para ela aquele número de funcionários, ela coloca na rua, não importa se ela está sendo subsidiada por todos nós. Então isso tem que acabar, isso tem que ser normatizado de forma a que a sociedade não seja inteiramente penalizada por isso. Isso faz com que os juros sejam mais altos, isso faz com que a carga tributária seja mais alta. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque a carga tributária hoje é muito alta. Às vezes um grande empresário reclama da carga tributária, mas ele está sendo beneficiado com um incentivo fiscal, e quem está penalizado é o pequeno empresário que não tem acesso a esse subsídio. Então nós temos que
pensar que todo subsídio que você dá a uma empresa, quem está pagando esse subsídio somos todos nós. Então ela tem que ter uma resposta. E a União, o governo, o Estado, como é que vai viabilizar o fim da tributação no consumo, senadora? O Estado é viável sem tributar o consumo? Sim, você pode. Nós temos já um projeto do deputado Raul, que está amadurecido. Esse projeto tem sido discutido ao longo do tempo no Congresso Nacional e que tem todas as condições de fazer com que a reforma seja simplificada, seja tributada na renda e seja uma reforma que atinja todo mundo, porque quando todo mundo paga menos. E isso não vai penalizar o consumo, como é feito na maioria dos países desenvolvidos. Senadora, no caso de Goiás, a senhora foi autora do projeto de lei que fez a convalidação dos incentivos fiscais. Então, nós sabemos hoje, resumidamente aqui, que os incentivos da área de comércio têm mais 5 anos, né, de duração e os demais 15 anos. Qual a alternativa que a senhora acha que Goiás deve discutir agora para que continue a ser a atração de empresas ou para que não perca as empresas já instaladas aqui ao final dos períodos? Na verdade, Cileide, eu acho que esse projeto foi muito importante para o estado de Goiás. Ele veio legalizar os incentivos que já estavam sendo praticados aqui ao longo do tempo, porque nós não temos aqui um recurso, um fundo que venha compensar o desenvolvimento nosso, o desenvolvimento regional. Então, o caminho que os governos encontraram foi esses incentivos que eram até então considerados ilegais. Esse meu projeto veio legalizar, isso assegurou aí cerca de 500 mil empregos no estado. E o que é mais importante nesse projeto é que ele veio estabelecer um tempo de duração para os incentivos. Eu acredito que os incentivos são importantes, mas eles têm que ter um tempo de duração e isso foi fundamental. E outra coisa que ele foi importante é que ele deu transparência a esses incentivos. Eles têm que ser colocados no orçamento do Estado. E quando você diz, bom, e quando terminar isso? Quando terminar isso, nós vamos ter que buscar um fundo de desenvolvimento regional, e eu acredito que até então, nesse período, nós já teremos uma reforma tributária que já não penaliza tanto, que seja mais justa, que não penaliza tanto o trabalho, a empresa e o trabalhador, e nós vamos ter este fundo para promover o desenvolvimento regional. Hoje nós já temos um fundo, que é o Fundo do Desenvolvimento, o Fundo do Centro-Oeste, o FCO. E temos o FDCO, que foi criado por mim quando recriei a SUDECO. São 2 fundos importantes. Para você ter uma ideia, só o FCO hoje tem um estoque de recursos na ordem de 27 bilhões de reais. Eu tenho batido muito isso. Se nós tivermos aqui um banco de desenvolvimento que possa pegar esse recurso que hoje está no Banco do Brasil, que são 27 bilhões de reais, esse recurso ele pode alavancar outros recursos que podem promover o nosso desenvolvimento. Então, nós precisamos avançar no sentido de termos aqui um banco de desenvolvimento que não é um banco de varejo, que tem a capilaridade, é um banco que vai administrar os fundos que nós já temos e os fundos que virão com a nova reforma tributária. Então, eu acredito que com esse banco de desenvolvimento, nós poderemos futuramente financiar essas empresas. Seria um mini BNDES aqui no Centro-Oeste, com esses fundos que nós já temos. Isso seria muito importante para o nosso desenvolvimento. Senadora Lúcia Vânia, conosco aqui no Manhã Sagres. Senadora, nós temos um tempo aqui de referência de 25 minutos, acordado com todos os candidatos, então nosso tempo acabou.
Obrigado pela presença aqui no Manhã Sagres. Bom dia, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a vocês essa oportunidade. Quero aqui, encerrando as minhas palavras, cumprimentar a todos aqueles que nos acompanham e dizer que eu tenho orgulho de poder representar Goiás no Congresso Nacional. Muito obrigada. Bom dia.